Meus pais me incriminaram e me mandaram para a prisão por 3 anos por uma mentira que eu nunca contei. Eles me culparam pelo acidente de carro que fez minha cunhada perder o bebê, algo que eu nunca tive intenção de causar. Eles achavam que essa mulher quebrada ficaria em silêncio, impotente e esquecida atrás das grades. Mas não tinham ideia do que estava por vir. Ainda ouço a voz da minha mãe no tribunal, fria como gelo, uma vida paga pela outra. Meu pai assentiu ao lado dela, desapareça pelo bem da família. Meu irmão mais novo sorriu do banco das testemunhas, você deve isso a ela, irmã. Cada palavra foi calculada, cada lágrima ensaiada. Eles me pintaram como o monstro que destruiu o futuro neto deles. Tudo para tomar o que era meu. Recusei todas as visitas durante 3 anos. Não queria ver os rostos deles. Não queria ouvir outra mentira. As paredes úmidas da prisão em Washington se tornaram meu calendário. Com uma unha quebrada, riscava linha após linha no concreto. No total, 95 marcas. Amanhã seria a última. Amanhã eu sairia. O ar aqui cheira a ferrugem, arrependimento e espera. Mas amanhã os portões se abrem e tudo muda. Antes de contar como tudo começou e como termina, deixe um comentário abaixo dizendo de onde você está assistindo. Quero saber quem está ouvindo a história de uma mulher sobre traição familiar e o preço da verdade. Conte o momento em que alguém em quem você confiava virou as costas para você. Estamos todos aqui pelo mesmo motivo, algumas feridas nunca cicatrizam, e algumas dívidas são pagas integralmente. O dia em que fui liberada seria o dia em que cada mentira começaria a morder quem a criou. Os últimos dias na prisão feminina de Washington, nos arredores de Seattle, se arrastaram sem fim. Eu me sentava na cama de metal fria, com o colchão fino desgastado em alguns pontos pelo uso dos anos. Com a borda quebrada de uma unha, riscava outra marca no concreto úmido atrás da cama. Essas marcas eram meu único calendário, reto, sem emoção. 1095 linhas. Amanhã seria a última. Memórias vinham sem aviso, sem piedade. Eu sou Tasha Reed, aquela que construiu a Reed Cloud Solutions do absoluto zero. Tudo começou na garagem dos meus pais em Belleville, com um laptop de segunda mão e uma ideia de armazenamento em nuvem seguro, voltado para pequenas empresas. Trabalhei sem parar, pulando festas na faculdade, recusando viagens de fim de semana que os amigos imploravam para eu ir. Aos 25 anos, consegui meu primeiro cliente pagante. Aos 33, a empresa era negociada publicamente, avaliada em 90 milhões de dólares. Eu detinha a maioria das ações, parte proveniente de um fundo que meu avô havia criado, que eu não poderia tocar até atingir a maioridade, mas a maior parte conquistada pelo meu próprio esforço. Assinei cada contrato importante, representei a marca em todas as reuniões com investidores. Cooper, meu irmão mais novo, 4 anos mais novo, nunca aceitou essa realidade. Ele era inteligente, carismático, mas impaciente. Crescendo, ele foi quem nossos pais mimaram, porque ele era o filho, o verdadeiro herdeiro do nome Reed. Eles sempre falavam como se a empresa eventualmente fosse dele, que eu estava apenas segurando o negócio no lugar. Eu ouvi aqueles sussurros por portas fechadas, peguei os olhares de decepção nos jantares em família quando meu pai me olhava, desejando que eu tivesse nascido homem. Cooper nunca falou nada, mas eu sentia seu ressentimento silencioso toda vez que anunciava um crescimento recorde. Toda vez que uma revista local de tecnologia publicava uma matéria me chamando de empreendedor em ascensão de Seattle, ele sorria, batia palmas, mas o sorriso nunca chegava aos olhos. Então Delaney entrou na vida dele. Ela era bonita, afiada e sabia exatamente o que queria. Casaram rapidamente depois que ela engravidou. Minha mãe ficou radiante. Finalmente, um neto para continuar a linhagem da família. Ela me ligou, com a voz animada, leve a Delaney para o pré-natal por mim, querida. Estou ocupada na reunião da escola do Miles. Concordei, como sempre. Era o dever da filha mais velha da família Reed. Naquele dia, a chuva caiu forte, o tipo de temporal incessante de Seattle que dura horas na I-5. Eu dirigia o Tesla da empresa, com Delaney no banco do passageiro, a mão sobre a barriga. A princípio, a conversa era leve, nomes de bebê, ideias para o quarto. Depois, mudou para negócios. Delaney perguntou do nada, Cooper mencionou querer retirar algum capital para um investimento paralelo. O que você acha?
Mantive o tom calmo. Estamos no meio da expansão da infraestrutura dos servidores. Retirar fundos agora derrubaria o preço das ações e prejudicaria todos os acionistas, incluindo as contas de aposentadoria de mãe e pai. Delaney sorriu com desdém. Você sempre coloca a empresa antes da família, não é? Cooper é seu irmão. Ele merece uma parte maior. A discussão escalou a partir daí. Tentei manter o carro estável, mas ela não parava. Acusou-me de ser egoísta, de segurar o poder apenas para provar algo aos nossos pais. Sua voz subia, as mãos gesticulando freneticamente. No calor do momento, Delaney de repente puxou com força o volante. O carro derrapou instantaneamente, pneus deslizando na pista molhada, raspando no guardrail com um estrondo. Os airbags dispararam, o para-brisa estilhaçou. Pisei no freio com força, parando no meio do trânsito, buzina soando ao redor. Virei-me para ela, coração disparado. Você está bem? Delaney segurou a barriga, o rosto pálido. A ambulância chegou rápido. No hospital, os médicos confirmaram que ela havia perdido o bebê. Sentei-me atônita no corredor, em choque, mas o que veio depois transformou o choque em pesadelo. Delaney disse à polícia que eu deliberadamente puxara o volante em raiva pela disputa de dinheiro. Cooper ficou ao lado dela, segurando sua mão, olhando para mim com uma mistura de pesar e determinação. Meus pais correram para o hospital. Minha mãe abraçou Delaney, soluçando, e depois se virou para mim com uma frieza na voz que eu nunca tinha ouvido. Meu pai não disse nada, apenas assentiu quando os policiais perguntaram sobre tensões familiares antigas. As filmagens da dashcam do carro desapareceram misteriosamente. Mais tarde, tentativas de recuperação mostraram que os arquivos haviam sido completamente apagados sem deixar vestígios. Minhas contas pessoais e da empresa foram congeladas por uma ordem de emergência que Cooper solicitou, alegando risco de dissipação de ativos devido à instabilidade mental. Sem acesso a fundos, não pude contratar um advogado particular. Fui designada a um jovem defensor público, sobrecarregado de casos, que mal revisou meu processo antes do julgamento. O julgamento durou 3 semanas no Tribunal Superior do Condado de King. Meus pais subiram ao banco das testemunhas como peças-chave. Minha mãe, com lágrimas, disse: ela sempre foi ciumenta do irmão, mesmo quando crianças. Meu pai acrescentou: Tasha controla a empresa com rigidez demais. Nunca deu uma chance real ao Cooper. Delaney, em cadeira de rodas, com o abdômen enfaixado, chorava ao descrever o momento em que sentiu o carro deliberadamente se inclinar para o guardrail. Cooper segurava a mão dela, a voz quebrada, ela puxou o volante. Tenho certeza. Depus com calma, narrando os acontecimentos exatamente como ocorreram, mas sem provas físicas. Meu defensor público tropeçava diante das testemunhas da família. Os jurados me olhavam com suspeita. Uma empresária bem-sucedida, de repente estável. O juiz me condenou a 3 anos por homicídio culposo por imprudência, mais uma ordem de não contato com a empresa durante a prisão. Quando o martelo bateu, não chorei. Apenas senti um vazio frio se espalhar por mim. Desamparo, era tudo que restava. 3 anos. 3 anos para tudo que construí ser destruído por dentro. O clique seco de saltos e o baque mais pesado dos sapatos masculinos ecoavam pelo corredor da prisão. Deixei de lado o livro gasto que fingia ler e esperei. A voz da guarda veio pelo interfone: visita final aprovada. Eles entraram na sala de visitas como um grupo ensaiado, meus pais, Cooper e Delaney. Minha mãe escolheu um vestido azul marinho com seu colar de pérolas favorito. Meu pai vestia o terno carvão reservado para reuniões do conselho. A gravata de Cooper estava perfeitamente ajustada, cabelo penteado como se fosse para um ensaio fotográfico depois. Delaney carregava um pequeno buquê de lírios, o rosto cuidadosamente triste. Levantei o receptor do meu lado do vidro. Meu pai falou primeiro, inclinando-se com o tom autoritário que usava em negociações de contrato: Tasha, os documentos estão prontos. Você transfere as ações majoritárias para Cooper e estabilizamos tudo. A empresa está sangrando dinheiro com você fora. A voz da minha mãe veio em seguida, mais suave, mas não menos calculada: é a única forma de proteger o que seu avô construiu. Os investidores estão nervosos. Uma assinatura salva empregos, salva o legado.
Cooper pegou o telefone, os olhos encontrando os meus com a mesma intensidade que mostrará no banco das testemunhas. Pense no panorama geral, irmã. Você sempre disse que a Reed Cloud era sobre mais do que qualquer pessoa isolada. Delaney apoiou a mão livre no vidro. Depois de tudo, você deve isso à família. Segurei o receptor, mas não disse nada. Então a porta do lado dele se abriu novamente. Miles Reed entrou, meu irmão mais novo, 25 anos, agora CFO que eu havia deixado partir 18 meses antes da minha prisão, por pequenas discrepâncias em relatórios trimestrais. Vestia um terno cinza bem cortado, cabelo curto, parecendo mais um executivo jovem do que alguém procurando emprego há anos. Sentou-se ao lado de Cooper, sem me dirigir uma palavra no início. Quando pegou o telefone, seu tom era uniforme, quase indiferente. Família nem sempre é sobre quem está certo ou errado. Às vezes é sobre quem consegue sobreviver. Seus olhos desviaram dos meus ao dizer isso. Olhei para seus rostos. Pais que me ensinaram ambição, irmão que cresceu à minha sombra, cunhada que entrou para a família há 5 anos e fez uma parede se solidificar dentro de mim. Não vou assinar, disse claramente no receptor. Nada. Considerem isto um adeus. A expressão do meu pai virou pedra. A mão da minha mãe voou até a boca. Cooper apertou o telefone com força. Miles simplesmente colocou o receptor de volta no gancho, sem reação. Levantei-me e fui embora. Atrás de mim, a voz da minha mãe se elevou pelo vidro. Você está jogando fora tudo pelo que trabalhamos. Na manhã seguinte, o céu cinzento familiar de Seattle e a garoa leve me receberam. Os portões da prisão se abriram no horário. Lá fora, uma pequena multidão de repórteres aguardava, jornalistas de tecnologia do Jekvir, uma equipe da Comu News, até alguém da CNBC que havia voado durante a noite após a divulgação do drama da família Reed. Câmeras clicavam enquanto eu caminhava de jeans e suéter simples, carregando apenas uma bolsa plástica transparente com meus pertences aprovados. Meus pais estavam na frente com Cooper segurando rosas brancas, rostos arranjados em alívio para as lentes. Minha mãe avançou primeiro, braços abertos. Querida, estamos tão felizes que você voltou. Continuei andando, passando a um braço de distância sem diminuir o passo ou olhar nos olhos deles. As rosas permaneceram estendidas, intocadas. Um Bentley preto elegante deslizou até a calçada. A porta traseira se abriu. Ethan Harrison surgiu, 34 anos, Harvard Law, conhecido por desmontar casos de fraude corporativa e nunca perder uma batalha em sala de reunião. Ele havia recusado as tentativas de Cooper de contratá-lo 3 vezes nos últimos 2 anos. Senhora Reed, disse alto o suficiente para que os microfones próximos captassem, sua carruagem aguarda. Deslizei para o banco de trás. O interior cheirava a couro novo e uma fragrância sutil. A porta se fechou com um estrondo abafado que bloqueou a enxurrada repentina de perguntas. Pelo vidro escurecido, observei a cena mudar. Os repórteres se afastaram da minha família e se voltaram para o carro, gritando sobre quem me buscava e o que isso significava para as ações da Reed Cloud Solutions. Os braços da minha mãe caíram ao lado do corpo. O maxilar do meu pai se moveu silenciosamente. Cooper fixava a placa do Bentley como se memorizasse. Ethan assumiu o banco do motorista, insistindo em dirigir ele mesmo naquele dia. O Pentose está pronto. A equipe está esperando. Inclinei-me contra o encosto, sentindo a aceleração suave nos afastar da calçada. Pegue o caminho mais longo, disse. Quero ver a cidade novamente. O carro entrou no trânsito. Atrás de nós, minha antiga família permanecia cercada por câmeras, a foto de reconciliação desmoronando em tempo real. Não olhei por muito tempo. A luz tênue de Seattle filtrava-se pelas janelas do Pentose, do chão ao teto, com vista para o Elliott Bay. Entrei no apartamento que havia sido preparado e abastecido semanas antes, a porta clicando atrás de mim com uma sensação de finalização que ecoou no meu peito. O ar cheirava a limpeza, lustramóveis de limão e roupas de cama frescas, nada parecido com o concreto envelhecido que respirei por 3 anos. Deixei a pequena bolsa plástica com meus pertences da prisão sobre o balcão de mármore e fui direto para o banheiro. O chuveiro tinha 6 pontos, chuva e mão, todo em vidro e cromado. Liguei a água no máximo que consegui suportar e fiquei debaixo dela por horas, ou pelo menos assim pareceu, esfregando minha pele com sabão com aroma de cedro até ficar irritada.
O vapor subia espesso, levando consigo o cheiro de desinfetante institucional que grudava no meu cabelo e nos meus poros. Observei a água cinza girar pelo ralo e me perguntei se a raiva também poderia ser lavada com tanta facilidade. Quando finalmente saí, envolta em um roupão branco grosso, Ethan Harrison e Barbara Doyle me aguardavam na sala de estar. Uma mesa de mogno estava organizada com pilhas de documentos, 2 laptops abertos e um bule de café ainda fumegante. Bárbara, 61 anos, cabelo prateado, afiada, ex-procuradora federal que se tornou advogada corporativa, levantou-se quando entrei. Ethan permaneceu sentado, deslizando algo na tela. Bem-vinda de volta, Sra. Reed, disse Bárbara, com a voz firme e profissional. Temos muito que resolver. Servi o café em uma xícara de cerâmica de verdade, a primeira em anos, e sentei-me em frente a eles. O líquido era escuro, encorpado, nada parecido com o fraco café da prisão. Ardia na língua de um jeito bom. Ethan deslizou a primeira pasta em minha direção. Revogação da procuração emergencial, seu irmão entrou com o pedido alegando incompetência mental. Contestamos por fraude e falta de evidência médica. Sua assinatura aqui reativa imediatamente seu status de acionista majoritária. Assinei sem hesitar. A caneta parecia estranha na mão, suave demais, cara demais. Bárbara colocou o segundo documento à minha frente. Pedido emergencial de auditoria forense e congelamento temporário de ativos. Vai para o Tribunal Superior do Condado de King ainda esta tarde. Impede qualquer transferência de fundos da empresa até a conclusão da auditoria. Assinei também. Então veio a resistência. O celular de Ethan vibrou. Ele atendeu, ouviu, franziu a testa. O First National está resistindo. Alegam a retenção já existente que Cooper colocou e querem 24 horas para revisar ordens conflitantes. Os olhos de Bárbara se estreitaram. Eles terão 4 horas. Protocole a moção ex parte agora. O juiz Ramírez me deve um favor do caso Meridia. Enquanto Ethan digitava freneticamente, Bárbara abriu a pasta e tirou um pequeno pendrive preto. Sem rótulo, apenas um AM manuscrito em tinta azul na lateral. Esta é a cópia de backup, disse baixinho. O original foi destruído, apagado de um servidor em Belleville há 17 meses. Nossa equipe forense levou todo esse tempo para reconstruir fragmentos de backups externos e cadeias de e-mails deletadas. Está tudo aqui: comunicações internas, transferências offshore, empresas de fachada registradas em Delaware, o suficiente para mostrar um desvio sistemático de recursos. Peguei o pendrive. Era mais leve do que esperava. 3 anos de trabalho meticuloso de alguém reduzidos a 8 gramas de plástico e silício. Ethan terminou a ligação. Moção protocolada, audiência em 2 horas. O banco vai cumprir ou será acusado de desacato. Conectei o USB ao laptop seguro que eles haviam fornecido. Os arquivos se abriram em pastas organizadas, planilhas com datas e valores, cadeias de e-mails entre Cooper e contas desconhecidas, faturas de serviços que nunca existiram. Milhões desviados lentamente, cuidadosamente, ao longo dos anos. Meu estômago se revirou, não pelo choque, mas pela precisão disso. Não era impulso. Era planejamento. Meu celular, o novo que Ethan me entregou no carro, vibrou com notificações, tags em redes sociais, alertas de notícias. Ignorei. Do outro lado da cidade, no Washington State Convention Center, o Northwest Tech Summit anual estava a todo vapor. 800 participantes no salão principal, transmissão ao vivo para milhares mais. Cooper estava no palco, terno azul marinho, no meio de uma apresentação sobre a nova suíte de segurança empresarial da Reed Cloud Solutions. O slide atrás dele mostrava projeções de crescimento que eu jamais havia autorizado. Ele gesticulava com confiança para anunciar a parceria com a Pacific Data Systems, um acordo de $50 milhões que seria o maior da empresa até então. O público aplaudiu enquanto ele convidava o CEO para o palco para a assinatura cerimonial. Cooper puxou o cartão preto da empresa, Titânio, limite limitado, e entregou ao garçom que trouxe o champanhe para o brinde. O terminal portátil deu um bip, recusado. Ele riu, atribuindo a um erro, e tentou novamente. Segundo bip, recusado. A terceira tentativa gerou murmúrios na primeira fila. Seu celular vibrou contra a coxa. Ele se afastou para atender, ainda sorrindo para as câmeras.
Sr. Reed, aqui é o compliance do First National. Todas as contas corporativas foram congeladas por ordem judicial. Efeito imediato. Nenhuma transação até novo aviso. A cor sumiu do rosto dele sob as luzes do palco. O público se mexeu desconfortável. Alguém no fundo começou a gravar com o celular. O CEO da Pacific Data parou, expressão cautelosa. Cooper tentou contornar, brincando sobre dificuldades técnicas, mas o momento estava quebrado. Parceiros trocaram olhares. Investidores checaram seus telefones. Em minutos, a crise Reed Cloud estava nos trending topics locais. De volta ao Penthouse, fechei o laptop. O café havia esfriado. Bárbara juntou os papéis. O congelamento atinge contas pessoais ligadas aos fundos da empresa também. Cartões de crédito, linhas de crédito, tudo. Assenti. Pela primeira vez em 3 anos, senti algo próximo de controle. Ethan levantou-se. Vamos monitorar as reações. Amanhã, se necessário, vamos público. Caminhei até a janela. Abaixo, as luzes da água cinzenta de West Seattle piscavam à distância, como pequenas fadas. Minha cidade, minha empresa, minha vida começando a voltar, pedaço por pedaço, cuidadosamente. O pendrive estava sobre a mesa como uma pequena bomba negra, esperando o momento certo. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas do Penthouse quando o celular de Cooper começou a vibrar incessantemente na mesa de cabeceira. Ele o pegou, sonolento, semicerrando os olhos para a tela. 47 chamadas perdidas. Mensagens da assistente, membros do conselho, investidores, todas marcadas como urgentes. A primeira mensagem da assistente executiva dizia: ligue imediatamente. Registros médicos vazaram. Ele abriu o link que ela enviou. Um documento digital do Swedish Medical Center, datado de 3 semanas antes do acidente. Diagnóstico: aborto espontâneo devido a estresse prolongado relacionado ao trabalho. Nenhuma menção a trauma. Assinatura de Delaney nos papéis de alta reconhecendo a perda. O estômago dele despencou. Rolou a tela mais adiante. O arquivo havia sido incluído como evidência na moção de auditoria emergencial protocolada ontem e obtido pelo TechCrunch e pelo Seattle Times durante a noite. As manchetes já estavam no ar. Reed Cloud Solutions, esposa do CEO perdeu gravidez antes do suposto acidente, questionamento sobre a condenação do fundador. Cooper jogou as cobertas fora e desceu em direção à cozinha, onde Delaney estava servindo café. Ela se virou sorrindo inicialmente, mas congelou ao ver sua expressão. É verdade? Ele empurrou o celular na cara dela. Delaney olhou para a tela e apoiou a caneca cuidadosamente. Cooper, responda. Você perdeu o bebê antes do acidente? Ela cruzou os braços. Sim. Ele sentiu a sala inclinar-se. E você me deixou, ele respirou fundo, você nos deixou todos testemunhar que Tasha causou isso. A voz de Delaney manteve-se calma. Você queria tirá-la do caminho. A empresa estava escapando do seu controle. Eu vi uma oportunidade. Uma oportunidade? Seu grito ecoou pelos tetos altos. Você mandou minha irmã para a prisão por 3 anos por uma mentira. Nossa mentira, ela corrigiu com frieza. Você acreditou porque quis. Precisava que ela saísse do caminho para assumir o controle. Ele andava pelo piso de mármore, mãos enfiadas nos cabelos. A reunião do conselho é emergencial hoje. Investidores estão retirando propostas. O acordo com a Pacific Data está morto. Delaney pegou novamente sua xícara de café. Então conserte. Negue tudo. Diga que os registros são falsos. Eles não são falsos. São dos Swedish. Seu médico, sua assinatura. Ele parou em frente a ela. Como você consegue me olhar nos olhos todos os dias sabendo disso? Porque você nunca perguntou, ela respondeu simplesmente. Estava ocupada demais celebrando seu novo título. O silêncio se estendeu pesado entre eles. Lá fora, um helicóptero de notícias batia no ar, circulando o bairro de Belleville. O celular de Cooper tocou novamente, com o nome do pai na tela. Ele ignorou. Você não é a vítima aqui, continuou Delaney.
Nós duas queríamos a mesma coisa. Eu apenas fiz acontecer. Ele a encarou, realmente vendo o cálculo por trás do rosto bonito que havia se casado. Saia. O quê? Arrume suas coisas. Quero você for até hoje à noite. Delaney riu amargamente. Com que dinheiro? Suas contas também estão congeladas. Lembra? Ele não tinha resposta para isso. Do outro lado da água, no centro de Seattle, o saguão da Reed Cloud Solutions fervilhava com uma energia incomum. Funcionários sussurravam em grupos. A segurança havia dobrado nas portas. Entrei na sala de conferências executiva, onde uma pequena estrutura de imprensa me esperava, 3 câmeras, meia dúzia de repórteres de veículos locais e da Bloomberg. Bárbara havia aconselhado manter tudo curto e factual. Sem emoções. Aproximei-me do púlpito com um blazer preto simples e cabelo preso. Flash dispararam. Obrigada por virem com tão pouco aviso, comecei, voz firme. Como acionista majoritária e fundadora da Reed Cloud Solutions, estou anunciando uma auditoria forense independente de todas as finanças da empresa, com efeito imediato. Essa auditoria será conduzida por uma firma externa, com total cooperação das autoridades se necessário. Perguntas surgiram instantaneamente. Senhora Reed, e os registros médicos divulgados ontem à noite? Isso está relacionado à gestão do seu irmão? Serão consideradas acusações criminais? Levantei a mão. Alguns documentos vieram à tona, levantando sérias questões sobre os eventos que levaram à minha condenação injusta. A verdade emergirá pelos canais apropriados. Até lá, estou retomando meu papel como presidente. Meu foco é proteger esta empresa e os milhares de funcionários que dela dependem. Um repórter insistiu. A senhora acredita que sua família a incriminou deliberadamente? Olhei diretamente para a câmera. As provas falarão por si mesmas. A justiça tem uma maneira de se manifestar, eventualmente. Afastei-me do púlpito após exatamente 8 minutos. Sem perguntas adicionais. Bárbara conduziu a imprensa para fora. No corredor, Ita me entregou impressões frescas. As menções nas redes sociais explodiam. As ações haviam caído 12% na abertura, mas estabilizaram após meu anúncio. O conselho quer uma votação emergencial sobre a transição de liderança, disse ele. Que façam, respondi. Estaremos prontas. De volta ao Penthouse naquela noite, fiquei na janela observando as luzes refletidas na água. Meu celular mostrava 23 chamadas perdidas da minha mãe. Não atendi. As mentiras estavam se desfazendo mais rápido do que foram tecidas. E, pela primeira vez, eu não era a que pagava o preço. O tráfego da tarde zumbia pelas ruas arborizadas de Belleville enquanto 2 caminhões de mudança e um SUV de oficial de justiça chegavam aos portões da imensa propriedade com vista para o Lago Washington. Saí do Escalade preto com Ethan Harrison ao meu lado, a ordem de despejo firme em sua mão. A casa, 6 quartos, piscina infinita, home theater, estava em meu nome desde antes de meus pais se mudarem, 20 anos atrás. Um bem pré-marital que o tribunal reconheceu sem disputa. Os portões se abriram eletronicamente. Meus pais, Cooper e Delaney, estavam na frente, malas já prontas aos pés. Minha mãe segurava um pequeno estojo de joias. Meu pai carregava um cabide com uma única peça de roupa. Cooper estava com o rosto manchado pela falta de sono. Delaney mantinha os olhos no chão. O oficial leu a ordem em voz alta. Desocupação imediata do imóvel, roupas pessoais e itens de higiene. Apenas móveis e objetos adquiridos com fundos da empresa permanecerão. Minha mãe foi a primeira a se quebrar. Deixou cair o estojo de joias e correu em minha direção, braços abertos. Bebê, por favor. O papel dela em iniciar a falsa acusação lhe rendeu 5 anos de liberdade condicional e um registro criminal permanente. Cooper lutou com todas as forças. Sua defesa alegava que tudo não passava de uma estratégia agressiva, porém legal, de negócios. O júri não comprou essa versão. Condenado em todas as acusações, 10 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por 7 anos, além da restituição de 12 milhões de dólares, valor rastreado diretamente aos seus esquemas. Sentei-me na primeira fila todos os dias da sentença.
Minha mãe chorava baixinho quando seu nome era chamado. Meu pai encarava em frente, rosto imóvel. Delaney não olhava para ninguém. Quando chegou a vez de Cooper, o juiz leu as acusações: desfalque, fraude eletrônica, conspiração para cometer perjúrio na condenação injusta de Tasha Reed. Cooper finalmente se virou para mim enquanto o oficial se aproximava para algemá-lo. A boca formou meu nome, mas nenhum som saiu. Encontrei seu olhar sem vacilar. A confusão, a raiva, o pedido, tudo estava lá. Mas o meu também. 3 anos perdidos, uma empresa quase destruída, confiança quebrada além do reparo. Eles o levaram por último. As portas do tribunal se fecharam com uma finalidade pesada. Lá fora, repórteres aguardavam, mas saí por uma saída lateral com Bárbara. A chuva de Seattle havia começado novamente, leve e constante. No carro, ela perguntou se eu queria fazer uma declaração. Não, respondi. O veredicto fala por si. Observei o tribunal desaparecer pelo retrovisor. Emoções misturadas giravam dentro de mim, alívio, vazio, algo próximo ao luto pela família que não existia mais, mas, acima de tudo, resolução. As mentiras tiveram seu dia. A verdade finalmente teve sua vez. 1 ano depois, sentei-me na sala de visitas da penitenciária do estado de Washington em Walla Walla, o plexiglas entre nós arranhado e embaçado por incontáveis conversas. Cooper parecia diferente, macacão laranja caindo sobre um corpo que perderá peso, cabelo raspado, olhos cercados de cansaço. Ele pegou o telefone do lado dele, mão sem mais o pesado relógio que eu via nas fotos de família. Levantei meu receptor. Ele falou primeiro, voz rouca. Obrigado por ter vindo. Não pensei que você viria. Fiquei em silêncio, esperando. Eu sei que desculpas não consertam nada, continuou. Mas tive tempo para pensar. Muito tempo. Ele fez uma pausa, procurando meu rosto através do vidro. Mamãe e papai, eles perguntam sobre você em todas as cartas. Querem saber se você está bem. Mantive a expressão neutra. Cooper inclinou-se mais próximo. A empresa está indo bem. Eu leio os relatórios trimestrais que a biblioteca da prisão recebe. Miles está indo muito bem como CEO. Assenti uma vez. Ele engoliu em seco. Não espero perdão. Só precisava te ver para dizer isso na sua cara. Finalmente falei, voz baixa e firme. Não há perdão. Nem para você. Nem para mamãe ou papai. O laço de sangue foi cortado legal, emocional e completamente. Mudei meu nome em todos os documentos meses atrás. Vocês são estranhos agora. O rosto dele se contraiu, mas não desviou o olhar. Transferi a propriedade total e o controle da Reed Cloud Solutions para Miles. Continuei, ele é o único que escolheu o certo em vez do fácil, ética em vez de pressão familiar. Ele mereceu. Os nós dos dedos de Cooper ficaram brancos no telefone. Eu mereço isso. Sim, respondi. Você merece. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido apenas por vozes distantes em outras cabines. Quando a guarda sinalizou o fim da visita, Cooper pressionou a palma da mão contra o vidro. Se algum dia... Eu desliguei sem esperar o resto. Saindo para o ar seco do leste de Washington, senti o peso que carregava por 4 anos se deslocar, não desaparecer, mas diferente. Mais leve, talvez. 3 anos roubados. Juventude que não retornaria. O estresse da prisão havia deixado marcas. Médicos confirmaram que provavelmente nunca carregaria um filho agora. O trauma era profundo demais, no corpo e na mente. A confiança na família de sangue destruída além do reparo. Mas recusar o perdão não é fraqueza, é proteção. É escolher guardar o que resta de si mesmo em vez de entregar para ser quebrado de novo. A ganância pode destruir uma família por dentro, transformando amor em alavanca, lealdade em responsabilidade. Começa pequeno, ressentimento por ações, sussurros sobre herança, e cresce até que as pessoas justifiquem qualquer coisa para obter o que acreditam merecer. Lealdade verdadeira não é automática com DNA. É escolhida. Miles provou isso, arriscando tudo para defender o que era certo quando lhe custava mais. Dirigi para o oeste, em direção a Seattle.
As cascatas surgindo ao longe. A empresa próspera sob nova liderança. Eu consulto quando necessário, mas, na maior parte do tempo, construo algo menor. Meu. Sozinha. Algumas perdas são permanentes. Algumas escolhas nos definem para sempre. Mas a sobrevivência, a verdadeira sobrevivência, significa decidir quem fica na sua vida e quem não fica e viver com essa decisão sem pedir desculpas.